do que um irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Bom dia a todos. Estamos felizes por aqui estarmos. Neste momento, nós vamos iniciar nossa primeira semana de oração na sala de consagração. Para a honra e glória do nosso Deus, iniciamos uma semana de oração. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia. E vamos ler neste momento João 15, versículo 15, que diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O Senhor nos chama de amigo. O hino que nós acabamos de ouvir, ele foi baseado em João 15, versículo 15. E neste momento, nós vamos convidar o nosso querido pastor André para fazer a oração e logo em seguida ele vai repartir conosco o pão. Pastor André, seja bem-vindo. Estamos felizes com a sua presença, pastor. Estamos felizes em termos a nossa primeira semana de oração na sala de consagração. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Está conseguindo me ouvir? Estou Alô? sim, pastor. Oi, estamos sim. Maravilha. Para a honra e glória de Deus. Como eu não fiz testes ontem sobre som e iluminação, queria saber se no aspecto do áudio está ouvindo bem, está tendo um delay, alguma coisa do tipo? Está tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Tudo. Eu
fazer logo a oração. E em seguida, presto a minha saudação e bom dia para todos. Também vamos orar. Nosso grandioso Pai, grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela manhã que nos concede nesta hora. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e agradecemos ao Senhor pelas dádivas que tem assim nos concedido diariamente. Pai, somos tão pequenos comparados à grandiosidade do Senhor. E diante disso, nós prestamos aqui a nossa dependência de Ti. Dependência essa, Senhor Deus, exclusiva. Dependência essa que necessitamos diariamente ouvir a voz do Senhor falar ao nosso ouvido, ao nosso coração. Por favor, Pai, ajuda-nos a compreender o que o Senhor deseja para nós, direciona-nos quanto ao futuro que nos espera. Por favor, abençoe de forma especial esse momento da semana de consagração, a sala de consagração, passando agora por uma semana de oração. E que esse momento seja um momento ímpar da nossa vida, que dê assim, Senhor Deus, uma mudada, uma diferença para o futuro que nos aguarda. Por favor, seja conosco, nos abençoe e fale ao nosso coração nesta hora. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, minhas queridas irmãs e irmãos que estão aqui conectados na sala de consagração. Louvado seja Deus. Ontem a Ruth até me procurou a respeito do tema que ia ser apresentado hoje e acabei chegando em casa, já fui fazer ali um evangelismo aqui no bairro do Dourado, no distrito de Horizontes, e acabei, Ruth, me passando, viu? Me perdoe, mas nós passaremos o tema hoje, tá? A semana, ela tem como título tema simples, mas o importante não é o tema em si, é a pessoa que nós vamos falar. O tema da semana de oração é simplesmente Jesus. Nós queremos falar sobre Cristo e queremos, quanto mais falar da pessoa maravilhosa que Ele é, queremos nos apaixonar mais e mais por Ele e pelas coisas que Ele fez e continua fazendo e há de fazer em nossa vida. Por isso, nós iremos falar sobre alguns milagres de Cristo e como esses milagres, eles se apresentam e, ao mesmo tempo, se contextualizam com a nossa vida nos nossos dias em que nós vivemos aqui. Até porque muitos dos milagres que Cristo fez e foram relatados pelos autores bíblicos foram para a edificação da fé dos que viveram nos tempos dos apóstolos, dos discípulos, bem como também para os nossos dias, porque bem-aventurado é aqueles que creram, mas não viram. Nós somos mais que bem-aventurados, porque nós já estamos na reta final, e por estarmos na reta final, aqueles que creem no que está hoje sendo apresentado na palavra, nós não somos mais bem-aventurados, são expert, em outras palavras, como diz master aventurados. Porque, meus queridos irmãos, na diversidade que nós encontramos hoje de deturpação da moral, da razão, da fé, só pela fé, tá bom? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 8, verso 1, e vamos ali meditar um pouco na história dos milagres que Cristo fez em prol dos seus filhos. Abra sua Bíblia, São Mateus, capítulo 8, verso 1. Pastor André, desculpa interromper, tem algum outro dispositivo ligado aí? Porque está dando um ecozinho na sua voz, um pequeno eco. Se tiver mais algum dispositivo, isso costuma acontecer. Tudo bem. Nós vamos diminuir aqui, tá bom? Obrigada. E agora ficou melhor? Foi? Nós estamos te ouvindo. Mas agora ficou melhor em termos do delay? Isso, é o delay mesmo. A menina falou assim, é o delay. Obrigado, pastor. Melhorou. Maravilha. Em nome de Jesus. Abriram a Bíblia aí?
Livro de São Lucas, São Mateus. Pronto? Livro de São Mateus, capítulo 8. Verso 1. Vou ler então, irmãos. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui encontrado uma das histórias, assim que particularmente para mim, muito bonita pelo fato da atenção em que Cristo prestou para uma pessoa marginalizada pela sociedade nos seus dias. Uma pessoa que estava seriamente distante do padrão em que o povo tinha como, vamos dizer assim, padrão social. Detalhe, esse personagem, Ellen White, ele fala que esse em especial era justamente o tio de Maria Madalena. Mas vamos apresentar o contexto da história, melhor dizendo, apresentar a história, não no aspecto parentesco de Maria, muito menos contextualizar com essa história, mas vamos apresentar no pano de fundo do que foi apresentado nos dias em que Mateus escreveu essa história. Então vamos lá. Nós estamos falando de uma doença que naquele contexto era uma doença comum e ao mesmo tempo tinha um nome estigmatizado por lepra, hoje conhecida como hanseníase. Mas veja, o que acontece no cenário da história desse personagem? Imagine a situação de um homem acordar pela manhã e, ao ir tomar banho, quando a sua esposa vê no seu corpo pequenas manchas essas que dão a ela uma impressão de susto e, ao mesmo tempo, de desespero. Quando ela fala para o seu esposo a respeito dessas manchas, ele diz: não estou sentindo nada. E, de repente, começa o desespero dentro de casa, porque agora esse homem tem que ser conduzido até a presença do líder religioso, que é o sacerdote. E o sacerdote olha para esse homem, vê as suas manchas, e de então não tem uma definição clara. De repente acontece: olha, você vai ficar longe do povo, longe da sua família, longe de tudo, 7 dias. E ao final de 7 dias você voltará. E esse homem agora vai para um local reservado, e esse local reservado ele volta. Ao voltar depois de 7 dias, o sacerdote diagnostica, e de repente a diagnosticação do sacerdote diz: olha, é lepra. E ali faz um ritual. E no ritual ele declara: imundo, imundo, imundo. E esse homem é conduzido para um local chamado leprosário, ou leprosério. E no leprosário, esse homem agora começa a pensar em situações na sua vida. Primeiro pensamento que poderia ter surgido na mente de um homem quando este percebe que ele está com sintomas claros de hanseníase ou de lepra. Primeiro, Yahvé, se eu de fato estiver com essa doença, não poderei mais abraçar, amar, cuidar da minha família, da minha esposa. Não poderei abraçar mais os meus filhos, não poderei mais estar em contato com a minha família. Yahvé, se eu estiver com essa doença, não poderei jamais entrar no templo, te adorar, que é algo que muito eu gosto de fazer, adorar o Senhor na sua casa e estar ali na presença dos irmãos. Outro pensamento que vinha à mente desse homem: Yahvé, se eu de fato estiver com essa doença, não poderei jamais sonhar em continuar vivendo de forma normal, natural. Irei morrer. E a minha morte será uma morte terrível, porque eu
irei apodrecer aos poucos. Yahvé, eu estou perdido. E um outro pensamento que vinha à mente de um homem natural judeu, quando este se encontrava com uma doença como esta. Yahvé, todos aqui na região diz que quem tem lepra é porque está sendo castigado pelo teu dedo, pelo teu açoite. Yahvé, o que foi que eu fiz? O que foi que meus pais fizeram? Que pecado estou cometendo? Yahvé, me perdoa. Yahvé, por favor, mostra para mim o teu rosto, mas não deixa eu estar desesperado. Então, perceba, então, a vida de um homem quando este era, vamos dizer assim, tocado pela lepra. De repente, acontece que ele era conduzido para o leprosário. Quando ele chega no leprosário, e muitos dos leprosários eram colocados, vamos dizer, eram feitos dentro de cavernas, onde era descido o corpo da pessoa, ou melhor, o corpo não, a pessoa em si. E, de repente, quando ela chega no leprosário, que sente aquele odor, que vê fisionomias de pessoas desfiguradas, ele agora cai em si e percebe que ali ele está morto. E na sua morte, esse homem agora está desesperançoso, cheio de angústia no coração, cheio de sentimentos, um turbilhão de emoções, emoções essas provocadas por conta de uma doença. Longe de tudo, longe de todos, e diante dessa distância, essa pessoa entra em desespero. Perceba, então, a dificuldade que esse homem tem para entender o amor de Deus, entender a vida ao lado daqueles que ele tanto ama, entender que longe de igreja, longe do templo, essa pessoa está morta. E quando chega a ficha cair, percebe agora que a sua morte vem aos poucos, mas a consequência da sua morte veio imediatamente. Olha, hoje não temos, vamos dizer assim, espalhado, proliferando de forma assustadora a lepra. Tem a hanseníase, mas tem cura. E esta cura, através de um tratamento precoce, a pessoa consegue ter uma vida normal. Agora, imagine a situação daquele homem. Eu estive no Rio de Janeiro trabalhando ali numa cidade chamada Itaguaí. E na cidade de Itaguaí eu fui visitar um centro de recuperação de homens e mulheres. E nesse centro tinha cerca de 30 pessoas. E essas pessoas estavam passando pelo processo de desintoxicação e, ao mesmo tempo, passando pelo processo de restauração emocional. Veja o que acontece. Ao final de uma palestra que eu apresentei para eles, eu fiz uma pergunta. O que vocês gostariam de fazer? A primeira ação, quando vocês, por sua vez, forem para a sua casa, ou quando vocês estiverem agora desintoxicados, tirado, limpo a linguagem do ambiente. E, de repente, um dos primeiros disseram, eu gostaria que minha esposa me aceitasse em casa. Outros dizem, eu gostaria que meus filhos acreditassem que eu mudei. Outros disseram, eu gostaria tanto que minha mãe me aceitasse de novo em casa. Eu quero minha família. Muitos daqueles homens deram as mesmas respostas. E as respostas foram sempre as mesmas, no sentido que eu quero voltar para casa. Eu quero voltar ao convívio da minha família. Eu quero estar com os meus. A lepra, nos nossos dias modernos, ela é conhecida por algo liberal. Quer ver uma situação de uma lepra que destrói a vida do ser humano? É a lepra chamada bebida alcoólica, cigarro e drogas. São as lepras modernas em que as pessoas que hoje que usufruem dela se distanciam de Deus, se distanciam da família, se distanciam dos amigos, se distanciam da sua própria natureza, própria essência. As pessoas se distanciam tanto de si que não se reconhecem. Vivem uma vida depressiva, deprimida, uma vida totalmente jogada nas profundezas das trevas, e de repente acontece que essa pessoa, ela está morta emocionalmente, espiritualmente, e a menos que tenha uma intervenção divina, essa pessoa não conseguirá jamais acordar ou até mesmo receber a cura desta enfermidade que destrói as famílias. Uma outra lepra moderna que infelizmente destrói todo o âmbito da família se chama adultério. É aquela situação em que
Nós estamos vivendo hoje na porneia visual espalhada por todos os lugares que você passa. Hoje, para vender um sapato, é necessário que uma mulher esteja sentada com um pedaço de pano envolto nas suas nádegas, mostrando ali que o sapato combina com a sensualidade. Você passa pela rua, é um outdoor com uma cerveja, uma mulher nua, é uma agulha sendo vendida com uma mulher nua com os seios de fora. A porneia visual está em todos os lugares. Nós encontramos essa porneia nos produtos, infelizmente nas pessoas, e Ellen White fala que um dos lugares terríveis da porneia se encontra nas cidades litorâneas, onde essas cidades serão destruídas pelas ondas do mar, diz ela lá no livro Eventos Finais e Grande Conflito. E você consegue agora perceber que a porneia, a prostituição, em outras palavras, a contaminação visual está em todos os lugares, e com isso prolifera o adultério, tanto o adultério para os homens, quanto também o adultério para as mulheres. E o mundo hoje está envolto de cabeça para baixo. E quando nós paramos e olhamos para essa situação, percebemos que duas lepras estão se espalhando entre nós, tanto, infelizmente, fora, quanto também dentro das nossas congregações. É muito terrível. Essa em especial, a porneia ou o adultério, que é uma lepra moderna que derruba tanto homens de Deus, quanto também muitos servos espalhados pelas as demais congregações, tanto na Igreja Cristã Adventista, quanto as demais também congregações evangélicas. O que esse homem passou, o que ele sentiu na pele, literalmente, foi algo que destruiu a sua moral, destruiu a sua vida espiritual, destruiu a sua vida emocional. E eu quero dizer para vocês, acredito que a maioria de vocês não tomaram ainda seu jejum, mas não perca seu apetite por conta dessa história, não, porque é uma história, tá? Veja, eu estive em uma outra cidade do Rio de Janeiro, chamada Magé. Magé fica ali perto da cidade de Piabetá, próximo ali à subida de Petrópolis. Petrópolis é a cidade do imperador, lá no Rio de Janeiro, estado. E eu estive visitando uma família de adventistas. E nessa família, o senhor e uma senhora me receberam muito bem em casa. E ao conversar com eles, ao final do almoço, nós estávamos ali agora na frente, no fundo da casa, conversando, dialogando, e de repente acontece que saiu o assunto no pano de fundo natural, que a gente estava conversando, e a senhorinha, uma senhora de idade muito carinhosa, ela contou-me uma história a respeito do seu esposo, que o seu esposo estava com um pano, uma atadura voltada na parte da sua perna, ali perto ali da canela, entre a canela e a junta dos pés, as juntas ali próximo ao pé. De repente acontece que essa senhora conta a história que ela tirou a atadura e ela colocou em cima esqueci, o varal. E no varal, ela depois que secou, ela trocou, tirou a que estava no pé e colocou outra. Enfim, passaram o dia. E quando foi o final do dia, aquele homem, ele começou a sentir uma coceira nos pés. E, de repente, a coceira foi tão grande que ele teve que tirar a atadura. E quando esse tirou a atadura, esse homem estava assim impressionado com a forma que estava a seu pé. A sua esposa disse que foi, amor. E quando ela olhou para o pé, estava vermelhada aquela região. E, de repente, agora, quando ela se aproxima do pé daquele homem, acontece algo inusitado que ela contou para mim, que eu fiquei horrorizado. Quando ela se aproxima, ela disse que viu algo saindo da perna dele, e quando a viu, voltou. E ela disse, meu Deus do céu, ela foi numa região da casa dela e pegou uma pinça, pegou outros objetos e começou a tirar. Aquele negocinho que aqui na região do Ceará chama-se tapu, né, do Pará, do Ceará, pelo menos no Pará, eu conheci como tapuru. E aqui, tapuru também. E, de repente, acontece que ela começou a tirar um por um e se lamentando o que foi que aconteceu. Simplesmente, ela pegou a atadura, colocou no varal, uma mosca na região do Pará, chama-se varejeira. Não sei se aqui também conhece, não sei se na sua região conhece também por esse nome. E, de repente, a mosca pousou larvas e essas larvas foram para os pés daquele homem que larvas só comem carne podre.
Aí eu estive olhando, meu Deus, que negócio, dei uma ânsia assim no estômago, não sei se agora está acontecendo no seu estômago também. Mas fique tranquilo, você vai conseguir tomar seu café da manhã, viu? Fique tranquilo, você vai conseguir. E de repente acontece que eu pensei aqui, meu Deus, se nos nossos dias, com toda a higiene, com todo o cuidado que as pessoas têm para com aquela que estão com enfermidade, seja na qualquer parte do corpo, eu pergunto para você que está aí do outro lado, como era a vida de uma pessoa que, no contexto da sua época, não tinha esses produtos que se tem na farmácia e se tem também em ambientes, vamos dizer assim, farmacológicos que podem ajudar uma pessoa que está com enfermidade como essa? Pense agora em um homem descendo a corda, entrando num lugar chamado leprosário, e quando ele olha ao seu redor, várias pessoas com o corpo desfigurado, ao mesmo tempo apodrecido, várias moscas voando ao redor dessas pessoas essas jogadas em vários lugares. Pense agora, sistema de saneamento básico, água, o Rio Jordão todo contaminado. Pense na imundícia que era um leprosário. E agora veja uma pessoa descendo ao mundo dos mortos-vivos, e ali, morto-vivo, esse homem pensa na sua vida destruída, arruinada, e ele agora olha para si, eu estou morto. Já parou para pensar na morte que uma pessoa sofre em vida? Para muitos espirituais, homens e mulheres espirituais, conseguem perceber quando estão distantes de Deus, percebem quando estão mortos espiritualmente ou estão mortos. Não têm interesse nas coisas de Deus, fazem as coisas de Deus de qualquer jeito e, no entanto, estão mortos espiritualmente. E precisam receber o toque suavizante de um personagem chamado Cristo Jesus. De repente acontece, o livro de São Mateus, capítulo 8, começa narrando, capítulo 5, começa narrando o Sermão da Montanha. E vai até o capítulo 7, verso final do capítulo 7. No capítulo 8, você percebe que Jesus está descendo do monte. No capítulo 5, Jesus está subindo no monte. Então, você percebe que o autor bíblico ele deixa bem claro que Jesus começa no capítulo 5, o Sermão da Montanha, e no capítulo 8, Jesus desce do monte. Observe um detalhe interessante. Alguns autores bíblicos, comentaristas bíblicos, dizem o seguinte, que Jesus, quando subiu no monte, acredita-se então que o leprosário estava do lado de trás da montanha. E Jesus estava pregando para as multidões, e aquelas multidões, tanto elas estavam ouvindo, como também o leprosário que estava bem perto, dava para se ouvir a mensagem de Cristo falando, palavras como essa: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados são vocês, porque ouvem a palavra. Então, Jesus proliferou as palavras, o sermão da montanha. E quanto mais, penso eu, se caso foi assim, quanto mais Jesus proliferava aquelas palavras que saíam dos seus lábios, impulsionava, tocava, dava um choque térmico, e aquelas mensagens impactavam o coração daquele homem. Outros comentaristas dizem que aquele homem ouviu falar de Cristo, que Jesus curava, Jesus transformava, simplesmente porque alguém foi impactado pela mensagem de Cristo e foi levar uma mensagem para esse homem, dizendo: olha, tem alguém entre nós que tem poder para curar até lepra. Eu não sei se ele ouviu diretamente de Cristo ou se ele ouviu de alguém falar sobre Cristo. O que me leva a entender, independente se ele ouviu direto de Cristo ou se foi alguém que falou por ele em nome de Cristo, falou para ele em nome de Cristo, é que a mensagem da salvação em Cristo Jesus transforma, cura, e a palavra de Cristo tem o poder de levantar até aquele que está morto. E detalhe que quando esse sai, Ellen White fala sobre isso no livro Deserto das Nações, quando ele sai do leprosário da vida, quando ele sai da morte espiritual da vida, quando ele sai da morte física, e ele vai ao encontro de Jesus, ele vê uma multidão de pessoas. E imagine agora a cena, pare e pense um pouquinho, ele passando entre a multidão.
um cheiro insuportável. Ela disse que as pessoas abriam espaço, e ao abrir espaço, as pessoas começavam a pegar pedras, porque um leproso estava indo em direção a Cristo no meio de pessoas que não tinham doença. E era natural, se um leproso visse pessoas que estavam sãs, e ele ia encontrar com essas pessoas, ele tinha que se declarar imundo para não contaminar as pessoas, e ao mesmo tempo cumprir a lei. E esse homem agora vai ao encontro de Jesus, a multidão começa a abrir, há uma movimentação, os discípulos veem a movimentação, os discípulos fazem o cordão de isolamento, impedindo que esse homem se aproxime de Cristo. De repente, não tem como. A palavra de Cristo nos leva a encontrar desafios da nossa vida, a dificuldades, mas essas dificuldades, elas não são nada quando nós encontramos a pessoa maravilhosa de Jesus. Diga amém, em nome de Jesus. Diga amém, porque a palavra de Cristo, ela levanta, ela cura, ela transforma, tem poder para mudar a nossa vida. E a palavra dele conseguiu tirar o homem de lá do inferno, morte física e espiritual. E esse homem veio ao encontro do Salvador. Um homem simples, de voz rouca, cansado, com os pés empoeirados, mas, no entanto, ali estava a beleza da mensagem da salvação. É o Filho de Deus, simplesmente o Filho de Deus. E, de repente, agora esse homem se encontra aos pés de Jesus, e quando os discípulos abrem caminho, esse homem se prostra diante de Cristo, tenta olhar para Cristo, mas não consegue, com a cabeça baixa, porque é imundo. Ele olha para Jesus, ou melhor, Jesus olha para ele, e, de repente, o homem fala: se tu quiseres, tu podes me curar. A palavra grega ali é bolumai. Se tu se deleita, se tu tem prazer. Sabe o que ele quer dizer com isso? Diferente de tudo que eu ouvi da minha vida a respeito do Senhor, a respeito do poder que existe em Deus e do amor que existe em Deus, eu estou me questionando e questionando também o Senhor. Se tu quiseres, se tu se deleita com a minha restauração, tu podes. O que quer dizer? Bolumai, se tu deleita-se com isso, dínamos, tu tens poder para fazer-me voltar para casa. Pense aí agora você. Aquele homem se coloca aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu quero ter minha vida de volta. Eu quero voltar para casa. Eu quero te adorar em tua igreja, na tua casa de oração. Eu quero abençoar minha esposa. Eu quero sair dessa morte. Eu quero ter uma vida transformada. Tu podes. Tu tem deleite nisso. Transforma. A mão de Cristo foi direto ao ombro, cabeça, tocar no filho dele. Querido irmão adventista que nos ouve, você amigo que está também nos ouvindo, Deus tem deleite, Ele tem prazer em resolver o seu problema, em curar a sua enfermidade, em curar a nossa vida impregnada em pecado nesses últimos dias. Deus tem prazer em restaurar a nossa vida destruída pelo pecado e pelas consequências que o pecado nos deu e nos dá todos os dias. Deus tem prazer em restaurar a nossa imagem segundo a imagem que há em Cristo Jesus. Deus tem prazer, meu irmão, quando nós saímos do âmbito, vamos dizer assim, do aspecto que nós nos encontramos, ou melhor, da estrutura social que nós nos encontramos. Deus tem prazer em restaurarmos a imagem do Filho de Deus. Deus tem prazer em trazer em nós vida quando nós estamos mortos. Deus tem prazer em tirar todo tipo de preconceito, todo tipo de cisma ou qualquer coisa que venha a estragar a nossa intimidade com Ele. E a única coisa que Ele quer, que Ele deseja, é que nós nos levantemos de onde nós estamos, no âmbito da nossa morte espiritual, no âmbito da nossa morte física, moral e social, sairmos de onde estamos para ir ao encontro do Filho dele, porque só há vida no Filho de Deus. Diga amém em nome de Jesus. Só há vida no Filho de Deus que hoje está falando, e você, quem sabe, ouviu de alguém que essa semana vai ter uma semana especial, ou ouviu de alguém que tem poder
o nome de Jesus para curar todo tipo de enfermidade, seja ela herdada, seja ela adquirida. Deus tem poder. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não sei qual a sua enfermidade, a luta que você está passando, se encontrando, para poder encontrar em Cristo a cura da sua enfermidade. Eu não sei. Eu só sei que o meu Senhor, o meu Salvador e o teu Senhor e Salvador, Ele está pronto. Ele está desejoso de tocar você, tocar a sua vida, tocar ao seu coração. E eu quero dizer para você que o dia da sua cura, o dia da sua restauração chegou. E esse dia é hoje. O dia em que Jesus pode tocar você e transformar a sua vida. Eu louvo ao meu Deus, porque diante de tantas coisas que hoje acontecem na minha vida, ainda assim, sou chamado por Deus para poder visitar pessoas que estão em problemas. Problemas esses sejam relacionamento, problemas esses sejam a moral, seja problemas físicos, seja problemas de vício. Deus me chama para visitar pessoas e dali trazer a elas um alívio ao coração. Recentemente eu fui visitar um casal. Na verdade, eu fui visitar uma pessoa para levar um documento e chegando lá, o filho dessa pessoa estava em desespero, em choro e pranto. E ao chegar lá, um rapaz de 28 anos, ao conversar com ele, o problema era casamento. E o casamento estava destruído, por conta justamente de, você sabe, dois mundos diferentes, criados em um ambiente diferente, eles, quando se encontram no mesmo ambiente, é só cosmos, em outras palavras, cosmoexplosão. E estava acontecendo isso. Ele, criado de uma forma, 28 anos, ela, criada de uma forma, 34 anos. É natural que as mulheres aos 34, ou melhor, 4 anos a mais velha do que os homens, ou 6 anos mais velha, é natural que muitas mulheres se comportem como mães dos seus maridos. E tem esposas que querem casar com seu filho, ou seja, casam com o marido, mas parece que adotou um filho. E esta, por sua vez, infelizmente, estava tratando o esposo como filho. E esse esposo se comportando como um filho que todo dia é repreendido, todo dia é criticado. São situações que acontecem naturalmente. E o casamento estava à beira de uma separação. Mas louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, assim, tem poder para restaurar tanto casamentos, como também a saúde das pessoas que estão hoje se definhando ou desobedecerem aos princípios de saúde. Deus, por sua vez, tem poder para trazer cura física, emocional, espiritual, social. Deus tem poder. E o nosso dínamos, poderoso Deus, ele deseja, deleita-se, volumai, em restaurar a nossa vida e a nossa saúde. Querido irmão, querida irmã, o nosso Senhor Jesus Cristo está pronto para poder ver, ouvir e ter a sua presença e buscá-lo todas as manhãs, às 5 horas da manhã, e ouvir da sua boca pérolas para poder assim trazer alívio ao nosso coração e trazer alívio para que nós possamos ser restaurados conforme a sua vontade. E eu pergunto para você nesta hora, eu pergunto a você nesse exato momento, é desejo seu, é desejo nosso sairmos do anfiteatro da nossa vida, sairmos do leprosário da nossa vida, sairmos do leprosério da nossa existência e irmos ao encontro de Cristo, o quanto Cristo ele tem em sua boca a cura necessária para a nossa vida. E voltarmos a viver, voltarmos a termos vida e vida em abundância. E essa vida só encontramos, mais uma vez eu repito, só encontramos na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Eu pergunto para você, é desejo seu ter um encontro diário com Jesus, ter um encontro salvífico com Jesus e ter esse contato especial de transformação? Se esse é seu desejo, em nome de Jesus, onde você estiver, seja sentado, seja deitado, seja em pé,
seja fazendo anotações onde você estiver, em nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Pai, grandioso Deus, que bom saber, ó Deus, que no leprosário da nossa vida, o Senhor tem poder, não somente através das palavras para ter contato conosco e nos tirar de lá, mas também, em muitos casos, o Senhor vai até o leprosário da vida, oferecer cura, oferecer restauração, oferecer poder na vida dos teus filhos. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a termos a cura necessária para mudarmos de vida, termos uma vida transformada, vivemos na tua presença e com dignidade podemos representar o Senhor nesse mundo tão avassalado, tão destruído, tão deteriorado por conta do pecado. Ajuda-nos em nós, testemunhar, Senhor Deus, do teu poder transformador na vida das pessoas. Por favor, alcança-nos nesta manhã e transforma-nos, restaura-nos e nos ajude a permanecer vivos, confiantes na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe, um bom dia para você. Bom dia, pastor. Nós teremos mais uma oração. Se você puder continuar conosco nas orações. Quem poderia fazer a segunda oração? Eu quero, Irani, a segunda. Por favor. Pode fazer, irmãzinha. Já agora? Sim. Então, vamos orar. Oremos ao nosso bom Deus. Nosso querido Deus poderoso Pai. Deus de amor, de bondade, de misericórdia. A nossa gratidão, gratidão, gratidão pela mensagem tão maravilhosa que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Que a mesma fica registrada em nossa mente, em nossos corações, para que cada dia possamos te representar, possamos ser, Senhor, bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Transforma nossas vidas, para que possamos sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas. Pai de amor, abençoa cada pessoa que entrou nessa sala de consagração, cada família representada, para que possamos sairmos daqui transformados por Cristo Jesus. Continue abençoando, Senhor, o pastor André, que por onde ele passar, ele seja bênção para todas as pessoas. Pai de amor, ajude-nos a termos a nossa casa abençoada por ti. O Senhor tem falado para nós, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Salva a minha casa, salva cada casa de cada pessoa, Senhor, que está nessa sala de consagração. Salva a nossa família, em nome de Cristo Jesus. Fique conosco durante este dia, em tudo nós possamos dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Fique conosco e salva-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Ruth ou Jeane, vai ter o louvor? Bem, nós, neste momento, daremos início às considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem? Pastor André, nós agradecemos imensamente ao nosso Deus pela mensagem que Deus enviou. Agradecemos a Deus pela sua vida, pastor. Pedimos uma bênção toda especial sobre você, sua família. E nós costumamos fazer as considerações sobre a mensagem. E eu não sei como é que você está, porque eu sei que esses dias você está bem. Se você
puder continuar conosco por esses momentos das considerações, tudo bem, mas se você também não puder, nós entendemos, tá certo? Amém, amém. Estamos juntos, minha filha. Ok. Nós, então, aqueles que tiverem o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem, este é o momento. Heloísa, seja bem-vinda, Heloísa. Bom dia, querido. Heloísa, nós não estamos te ouvindo. Ter uma vida sem Jesus Cristo. E ele até citou, ele deu um exemplo ontem, Irani, sobre dos artistas, né, que fazem tantas coisas, às vezes pela saúde, exercício físico, mas tudo sem um propósito e sem Jesus Cristo. E então, hoje, é como se Deus estivesse emendando o sermão de ontem com o de hoje. Ontem ele falou que sem Jesus não é possível. E hoje, né, a mensagem de hoje ela vem falando que Jesus Cristo pode todas as coisas. Então, eu tenho me maravilhado nessa sala, porque Deus conecta cada dia, né? Nós falamos de Enoque essa semana, quando foi ontem, o sermão foi sobre Enoque, e hoje o sermão veio falando exatamente sobre como conectar a Jesus. E eu tenho certeza que essa semana de oração, ela vai ser o elo que falta talvez na nossa mente, para a gente poder fazer essa conexão com Cristo, porque mais do que nunca vamos ter que ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo para vencermos o nosso eu. Sem a mente de Cristo e sem o caráter de Cristo, nós não conseguiremos vencer. E eu tenho certeza que essa semana vai ser muito especial, né, para mim, para todos vocês, porque vai ser o momento que Cristo vai nos dizer como nós vamos nos conectar a Ele para nunca mais nos separarmos dele. Então, que Deus nos abençoe nessa semana de oração, porque eu creio que o Senhor vai ter grandes coisas a nos revelar essa semana. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada. Mais alguém quer compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Irani? Oi, irmãzinha, Irani, seja bem-vinda, irmãzinha. eu achei muito interessante. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Só me fala se você está me ouvindo legal. Estamos sim, irmãzinha, pode falar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor André pela mensagem. Deus manda para a gente o que nós necessitamos, a mensagem que precisamos de ouvir. Isso é muito importante, Deus falando conosco a todos os dias. E eu quero agradecer a Deus, e eu quero ter também essa coragem desse leproso. Eles não podiam passar nas pessoas, e a multidão seguia a Jesus. A Bíblia vem dizendo que, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E aquele leproso não teve medo da grande multidão. Muitas vezes a multidão tem nos atrapalhado, mas porque nós deixamos a multidão nos atrapalhar. Aquele leproso teve uma coragem. Primeiro, achei muito interessante que primeiro ele chegou perto de Jesus e primeiro ele o adorou. E depois ele adorou dizendo: Senhor, se queres, pode me purificar. Eu gostaria
de me manifestar diante dessa sala de consagração e dizer para meu Deus, o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, neste momento, me transformar. O Senhor pode trazer para mim a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Porque o nosso Jesus, ele tem poder para nos restaurar, para colocar em mim, porque eu fui feito à imagem de Cristo Jesus. E eu quero que ele me transforme, para que realmente eu possa, por onde eu passar, que eles não vejam a Leni, mas eles vejam o caráter de Cristo Jesus. Tá? Então, achei muito interessante, e essa mensagem, quando vem dizendo dessa decisão desse leproso, tá? E ele viu que o nosso Jesus, e eu sei que Jesus tem poder, tá? Eu achei muito interessante quando o pastor André disse, se você quer hoje, porque hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação, e eu quero, em nome de Cristo Jesus, ser curada espiritualmente, para resplandecer o caráter de Cristo na minha família, na minha igreja e na minha comunidade. Que Deus nos abençoe, hoje por todo sempre. Amém. Amém, amém. Obrigada, irmãzinha. Realmente, o homem teve uma fé tão grande que ele poderia ter sido apedrejado, né? Ele poderia ter sido morto, mas ele confiou em Deus e ele foi até Deus, enfrentou toda a multidão, enfrentou o risco de ser apedrejado, o risco da morte, mas ele foi ter com Cristo. Que nós possamos também ter um desejo tão forte no nosso coração de sermos curados a ponto de enfrentarmos tudo para ir adorar a Deus, né? Débora, você levantou a mão, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Irani. Bom dia. Bom dia a todo mundo da sala. É muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor quando vem de encontro, assim, para esclarecer que os impossíveis é a especialidade de Deus, né? A vida nos mostra muitas coisas e as circunstâncias, a gente depara com muitas coisas que são impossíveis. E os impossíveis não são para nós. O que é para nós é a nossa confiança de que Deus resolve toda e qualquer circunstância, né? Eu estava lendo hoje pela manhã sobre Jericó. Jericó é uma cidade fortificada, uma fortaleza, e o povo de Israel não precisou guerrear, ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor. O leproso de hoje, ele não tinha esperança e ele simplesmente confiou que Deus resolveria a situação dele. E Deus resolve. É confiar que Deus resolve, né? E todas as coisas serão resolvidas. Eu acho que essa mensagem de hoje veio para fortalecer mais uma vez e voltar o meu olhar não para as circunstâncias, mas para o poder de Deus. E essa é a minha consideração. Bom dia a todos. Muito obrigada, minha querida. Deus seja louvado. Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Você levantou a mão. Fátima Barros, você levantou a mão, abriu o microfone. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, por estar aqui, né, reunida com os meus irmãos, com as minhas irmãs em Cristo. Também muito grata por ter um dia tido a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso, né, que é o meu Criador, que me criou
e me fez a imagem dele ainda antes da fundação do mundo. Isso é algo muito fantástico. O que essas duas irmãs acabaram de falar realmente é algo, as considerações delas, realmente é algo tremendo, né? Porque o Senhor diz que o povo de Deus não é um povo covarde, é um povo de coragem. Mesmo diante de coisas impossíveis, para nós, né, elas não são impossíveis para Deus. Quando nós nos colocamos à disposição, na disposição, né, de crer nesse poder maravilhoso, nós temos a oportunidade de receber dele toda e qualquer libertação e cura, né? Então, eu também quero, nesse momento, colocar a minha vida diante desse Deus maravilhoso, pedir ele também essa restauração para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Eu tenho 4 filhos e olhando assim para os 4, eu olho e falo, poxa vida, aos olhos humanos é assim impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aqueles que creem, né? Então, eu hoje coloco diante do Senhor os meus, entre aspas, impossíveis, né? Para esse Deus do impossível, para que Ele possa fazer esse milagre na vida dos meus filhos, né? E a dia, um milagre na minha vida também. Ontem eu estava pensando, porque até o doutor César Vasconcelos, que todo mundo conhece da nossa igreja, falando sobre a questão aí, né, de problemas emocionais e tudo. De repente, nós temos tantos problemas emocionais e às vezes nem nos damos conta disso, né? E ontem eu tive uma gripe muito forte, a minha voz ainda tá bem ruim ainda, mas tive uma gripe muito forte. Eu todo o tempo orando, acreditando que Deus está no controle, né? E está no controle de tudo, inclusive desse vírus maldito aí que soltaram, né? Nenhum momento eu tive medo desse vírus, porque eu falei, meu Deus é maior do que tudo. O Salmo 91 fala isso, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, o povo de Deus não pode ser um povo covarde, um povo medroso, um povo que, sabe, é um povo que tem que ser um povo corajoso, porque tem um Deus do impossível, né? Então, mesmo diante de todas e qualquer circunstâncias, nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que está com os olhos fitos em nós, olhando para ver se realmente nós cremos nele. Se realmente, mesmo apesar das circunstâncias, das dificuldades, das aflições, se nós acreditamos nas promessas dele. Então, é isso que nós temos que sempre olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós, eu estou realmente crendo nesse Deus do impossível? Porque ele realmente é o Deus do impossível. Que Deus possa nos abençoar a todos e possa nos ajudar nessa caminhada, né? Porque é um dia de cada vez. É hoje que nós vamos viver. O ontem já passou, amanhã ainda não existe para ninguém ainda, mas o hoje. Que vivamos hoje nessa conexão fervorosa com esse Deus do impossível. E a menos que eu me esqueça de tudo que Deus fez por mim, né? No passado, eu não posso esquecer das maravilhas. Se eu cheguei até aqui hoje, é porque eu tenho um Deus maravilhoso que está no controle da minha vida. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Realmente a coragem, né? O Senhor deseja que nós sejamos destemidos, né? Mas uma das coisas que chama muito a nossa atenção é que a primeira coisa que este homem fez também foi adorar o Senhor, né? Antes de tudo, ele chegou e adorou o Senhor. E nós precisamos aprender também, levar uma vida de adoração. Nós precisamos adorar o Senhor. Levar uma vida de... Precisamos glorificar o nome do Senhor, adorar o nome do nosso Deus, né? Mais alguém?
Não havendo, nós vamos... Pastor André, vamos então finalizar. Você poderia fazer a oração final para nós? Posso sim. Está me ouvindo bem aí? Você gostaria de falar alguma coisa, pastor? Assim, eu peço perdão porque eu acabei não perguntando para você e nem tampouco também para o grupo, né, antes, pelo que a gente vamos montar uma estrutura e eu não sei se foge da rotina do grupo, porque eu gostaria de trazer uma cantora para que ela pudesse, a cada mensagem, a gente pudesse fazer uma reflexão musical, onde ela possa cantar, certo? Ao mesmo Pode tempo, sim, pastor. pode, né? Pode. Ao mesmo tempo, fazermos também, temos uma música oficial durante toda a semana. Então, primeiro, desculpa por não ter organizado isso antes com vocês. Segundo, é que a gente vai tentar implementar uma música oficial a ser cantada antes da mensagem e, ao mesmo tempo, após a mensagem, uma música especial ser cantada por um cantor. Que esse cantor vou entrar em contato com esse ou ela para poder, durante as madrugadas, nós ouvirmos assim uma pessoa cantando durante a noite para a gente, tá bom? Durante o dia. Amém, amém. Então vamos orar e quando você terminar, uma colega vai tentar também cantar aqui. A internet dela não está muito boa hoje, a Jeane, mas ela vai tentar. Vamos orar, pastor. Então, pode orar. Que a mão do Senhor Deus continue sendo concedida, a paz, a tranquilidade, o cuidado, a confiança, e que nós possamos repousar conforme a condução do Senhor em nosso ser. Precisamos muito de Ti, e a despeito da nossa vida hoje, precisamos mudar, e precisamos muito, mas muito mesmo, estarmos em conexão, em comunhão diretamente com o Senhor nos dias em que vivemos mais ainda. Abençoe de forma especial esta semana, tanto para os irmãos, como também para mim, e que cada mensagem proliferada possa vir encontrar guarida no nosso coração e possamos viver essa experiência dia após dia em nosso ser, buscando sempre o crescimento em Cristo. Que Jesus possa ser o nosso amigo, que Jesus possa ser o nosso companheiro e que nós possamos a cada dia perceber que Ele está nos conduzindo, mesmo que seja nos mínimos detalhes, como também nos detalhes perceptíveis aos olhos de todos, mas sabemos que Ele está conosco. Abençoa-nos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Purifica, ó Deus, nosso coração com tua graça. Leva-nos à cruz, tua santidade almejamos. Sopra em nós, Senhor, dá-nos do teu sagrado amor, ó purifica, ó Deus, nosso coração. Amém. Amém, amém. Desejamos a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus. E, mais uma vez, agradecemos o pastor André. E pedimos que Deus te abençoe, pastor, a você, a sua família, o seu ministério. Nós sabemos que o pastor
Ele é ungido de Deus e tem uma missão de conduzir as ovelhas. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe aonde você estiver. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser, para o nosso segundo dia na semana de oração, Somente Jesus. Sim, pessoal. Bom dia, Estevam. Glória a Deus. Que fofo. Bom dia, meu amor, para você também, para todos. Bom dia.